A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor missionário Malo Malafaia aqui do canal Palavra Missionária, onde nós pregamos o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Hoje nós viemos falar de uma coisa muito legal. Mas antes da gente falar sobre isso aí, calma aí. Deixe o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É disso que nós estamos falando, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que transcende todo o entendimento, que é o amor. O amor. O amor. Coisa linda, né? O amor. Nós vamos compreender dentro da Bíblia o que a Bíblia diz para nós sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre isso aí, eu só tenho um recadinho rapidinho para vocês da vinheta. Calma, que a vinheta já vem. Calma. Tá ficando aí na descrição do vídeo nosso projeto missionário Missão Atalaia, salvando vidas, onde nós temos a proposta de levar o Evangelho, pregar o Evangelho e ajudar, assim, na medida do possível, as famílias carentes que necessitam de ajuda, de um mantimento, de um gás, de um remédio, alguma coisa, qualquer coisa, tá? E qualquer valor é bem-vindo, tá bom? Vai ficar no final do vídeo aí, na descrição do vídeo aí, aliás, e vai ficar vamos deixar embaixo aqui assim, ó. Vamos ver aqui embaixo aqui, tá? Pra gente poder dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Mas vamos lá, antes aí, vamos pra vinheta. Voltamos! É disso que nós vamos falar. E que livro que nós vamos falar sobre o amor? 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos decifrar isso aqui, né? Não dá pra gente fazer. Então vamos falar ali do amor, né? Então vamos falar aqui dele para que a gente não percamos tempo. Nós podemos falar sobre esse amor, né? O que a Bíblia nos fala sobre isso aí. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então o que quer dizer isso? De fato, o original grego diz: se fosse possível falar na língua dos homens e dos anjos. Além disso, Paulo não está denegrindo ou falar em línguas, como alguns têm afirmado. Isso é conversa, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E não tivesse caridade, o que quer dizer? O amor, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, não se refere ao nosso instrumento musical moderno, que chamamos por esse nome, e sim a um que nada mais fazia do que ruído estrepitoso. Quer dizer, só fazia ruído. Então, e não tivesse caridade, seria como um metal. Fazia barulho. Só barulho. É que muitos estão fazendo aí, esquecem do amor. Fazem barulho. Mas esse amor... Calma aí que nós vamos... Eu quero falar logo, mas calma que nós vamos pro texto. Vamos lá. E ainda que tivesse o dom de profecia, presta atenção, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, tudo. Presta atenção. Ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes. Então, diz no quê? O que fala isso aqui para nós? Diz no que as pessoas menos perfeitas podem ter os dons do Espírito, como deveria ser evidente. Então é o seguinte, ainda que nós tivéssemos tudo isso daí, e não tivesse o amor, a caridade, o amor, nada seria. Vemos aqui a base na qual tudo deve ser edificado, é o amor. Senão, não somos nada. Calma que nós vamos falar sobre esse amor. Tem mais partes aí, vamos lá. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, fizesse ali tudo,
doasse tudo que eu tenho para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, muda dos dons para obras, né? Agora, e não tivesse caridade, eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, por mais que, presta atenção numa coisa, gente, ó, por mais que nós, por mais elogiáveis que as ações possam ser, elas recebem nota 0, a menos que sejam motivadas pelo amor de Deus. Então, tudo isso daqui é válido? Lógico que é, tudo, os dons, a fé, a caridade, o doar até a sua vida pelo evangelho, tudo. Mas não possamos esquecer que nada seria, porque se eu tivesse o dom da profecia, ó, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tudo, que ainda tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse um monte, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, tudo, para o sustento do pobre, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada aproveitaria. Por que fala desse amor? Agora nós vamos explicar que amor é esse, irmão, oh meu querido, que amor é esse? Rapaz, que mesmo que eu fizer tudo isso daí, nada aproveita, nada seria. Então nós vamos agora por esse amor. No 4 agora, a caridade, quer dizer, o amor é sofredora. E o que quer dizer isso? Refere-se à paciência. Então vamos lá, paciência, é benigna. Representa o outro lado da atitude divina para o gênero humano. Então ela é benigna. A caridade, tipo de amor de Deus, não é invejosa. Não quer que pertence aos outros, quer nada dos outros. A caridade não trata com leviandade, quer dizer, o amor nunca é um fanfarrão. Não se ensoberbece, então não é orgulhosa. Então nós temos aqui, ó, não é sofredora. A caridade, aliás, é sofredora, então refere-se que a paciência, é benigna, refere-se a outra atitude divina com o gênero humano, que é benignidade. A caridade não é invejosa, não quer nada que é dos outros, não inveja nada que é dos outros, não trata com leviandade, quer dizer, nunca é fanfarrão e não se ensoberbece, quer dizer, não é orgulhosa. Esse é o amor que nós temos que pregar, esse amor. Não se porta com indecência, então esquece-se que de si mesmo e considera os outros. Não busca os seus interesses. Ela é algemada, não busca os próprios interesses, quer dizer, o eu, né? Todo mundo hoje em dia parece que vive nesse mundo, né? Eu. Não, ela não é desse jeito. Não se irrita, então não fica amargurada pelo abuso, insulto ou injúria. Então não carrega no coração, não leva para o coração essas coisas, quando acontecem essas coisas com a gente. Não suspeita mal, quer dizer, não leva em conta o mal. Não folga com a justiça. Então não faz fofoca sobre as maldades dos outros. Então não comete injustiça, né? Falsas acusações, leviandades, maldades sobre os outros. Mas folga. Vamos colocar fofoca mesmo, né? Vai. Fofoca, né? Vamos lá. Mas folga com a verdade. Aleluia. Revela que a palavra de Deus identifica como verdade a palavra. Leva em conta só a palavra. Porque nós somos seres humanos falhos, então nós temos que ter essa paciência, nós temos que ter todos esses adjetivos, todas essas coisas boas no nosso coração, para que nós não levemos para o nosso coração todas essas coisas, entendeu? Aí fala, tudo sofre, nunca se queixa, tudo crê. Um conceito mais amável de todos os homens, tudo crê, tudo espera, segue acreditando no melhor, tudo suporta, aguenta tudo.
Aguenta tudo. Vamos pro 8. A caridade nunca falha, porque o amor nunca pode falhar. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Refere-se ao fato de que os dons do Espírito não serão necessários na vinda da ressurreição, assim como muitas outras coisas que poderíamos citar. Porque em parte conhecemos. Então refere-se à palavra de ciência, que somente é uma parte da ciência. E em parte profetizamos, pertence à mesma categoria. Mas quando vier o que é perfeito, arrebatamento da igreja, ou seja, a ressurreição, então, está falando do arrebatamento. E quando vier o perfeito, ali no arrebatamento de Jesus, então o que é em parte será aniquilado, como deveria ser evidente. Então não vai precisar de mais nada disso, porque não teremos, seremos num corpo glorificado. Quando eu era menino, Paulo falando aí atrás. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo compara nosso estado presente como um menino, como que está por vir, simbolizado por um adulto maduro. É a diferença entre o estado atual e aquele quando a vinda da ressurreição. E assim também aqui na terra. Eu coloco mais faço essa colocação. Assim também aqui na terra. Quando você começou na sua fé, neófito lá na fé, você tinha pouco conhecimento, aceitou Jesus meio assim assustado, sem saber o que vai fazer, o que vinha, o que está por vir. Mas foi passando os seus anos, você foi adquirindo conhecimento do Evangelho, o conhecimento, agora você rejeita muitas coisas, né, que os outros falavam e você aceitava. Não, agora você está mais adulto, mais desenvolvido. E assim será no dia do arrebatamento. Aí, coisas de menino, coisas que a gente se preocupava aqui na terra, todas essas coisas que a gente, oh meu Deus, oh não sei o que, ai meu Deus, ai não sei o que. Bom, no dia do arrebatamento, no corpo glorificado, nada mais disso fará sentido. Adultos espirituais agora. Porque agora, antes da ressurreição, antes, nós estamos falando, vemos por espelho em enigma. Então só podemos ver um perfil indefinido. Então quer dizer, nós vemos agora pelos olhos que nós temos acesso. Mas no outro corpo glorificado será diferente. Presta atenção. Mas então, depois da ressurreição, aí sim, agora nós vemos como um espelho. Nós não temos acesso a tudo. Mas então, depois da ressurreição, quero dizer, estou dizendo eu, tá? Mas então, tá no texto. Aí depois da ressurreição, veremos face a face. Depois da ressurreição, veremos aberta e claramente todo o esplendor. Tudo que nós não conseguimos enxergar aqui na terra, nós veremos no corpo glorificado. Agora conheço em parte, então tem algum conhecimento. Deus dá esse conhecimento a algumas pessoas, né, de enxergar coisas aquém além da visão humana, né, isso pelo lado espiritual, mas não é tudo, não é nada perto do que nós veremos. Então tudo será perfeito e pleno. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Então em tudo será perfeito e pleno. Agora, pois, antes da ressurreição, permaneçam na fé, a esperança, a caridade, o amor. Esses três permanecerão para sempre, tá? Mas esta é a maior delas, é a caridade. É a maior porque só o amor nos torna semelhante a Deus. E que é esse amor, Senhor? Presta atenção, meus queridos. Presta atenção aqui numa análise. Se tudo isso não é o amor que muitos pregam por aí.
esse amor assim, banal, sabe? Esse amor carnal. Porque eles têm visão pela carne. O amor, eu costumo dizer quando eu estou pregando, sempre quando eu prego, às vezes, a maioria das vezes, eu digo assim que não é um amor que é conivente com as práticas erradas. Porque se nós amamos nossos irmãos, porque pensa bem, ó, qual que é o amor? Se um dia você estava errado, presta atenção, um dia você estava errado, vivia errado no mundo aí você fazia muitas coisas sem entendimento, beleza? Alguém teve amor por sua vida, foi lá, orou, ou pregou o evangelho, ou mostrou de alguma forma o evangelho de Cristo para você. Essa pessoa teve tanto amor, ela foi lá, pregou o evangelho. E esse amor agora que essa pessoa teve por você, ela não olhou os seus erros, ela olhou a sua vida, a sua alma. Porque esse amor agora lhe transformou e tirou da escravidão do pecado. Então nós não atacamos o pecador, nós atacamos o pecado, a prática. Então nós lutamos contra as práticas, não contra os pecadores. Contra os pecadores, as pessoas que estão sofrendo no mundo, nós temos que olhar com amor para essas pessoas. Compreender que ela está cega espiritualmente. Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles são cegos espiritualmente. Então eles não estão entendendo. Assim como você já teve um dia. Então não é que as pessoas falam, o cristão fica lá, você tem que fazer. Não, nós não temos que fazer. Nós olhamos, nós temos que olhar com amor. Amor para essas pessoas. De compaixão, piedade. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que o evangelho alcance a vida dessas pessoas, que Jesus Cristo alcance a vida dessas pessoas, essas pessoas venham se aceitar Jesus, se reconciliar com o Pai, porque somente através desse amor nós amamos de maneira ampla, não conivente com as práticas deles, mas sabendo que todos nós somos pecadores e muitos estão perdidos aí na terra. Muitos estão perdidos, vagando na escravidão do pecado e precisam ser libertas. E somente esse amor, somente através de Cristo, cruz, ressurreição, somente através do Evangelho que podemos amar essas pessoas e pedir ao Senhor que nos dê a palavra certa, no momento certo, que nos envie a pregar esse evangelho. É esse amor que transcende todo entendimento, que para o mundo é loucura. Loucura. O que um homem lá está lá fazendo, já me questionaram muitas vezes, o que você estava fazendo na porta de um bar? O que você estava fazendo? Não, eu estava pregando o evangelho. Por esse amor de ver as pessoas, querer ver as pessoas libertas, salvas, livres do pecado, livres da escravidão de Satanás, do diabo, que só veio para matar, roubar e destruir. Então esse amor é que move nós a pregar o evangelho. Sem olhar as pessoas, mas sim trazendo elas para Cristo, para que elas sejam regeneradas, transformadas pelo amor que vamos pregar o evangelho. Entenderam? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa comunidade cristã. Missão está lá, pregando o verdadeiro, genuíno evangelho do Senhor. Então o amor transcende todo entendimento para o mundo. Para nós que já acreditamos, nós que cremos, nós que estamos firmados na fé, é olhar as pessoas com compaixão, pedindo ao Senhor misericórdia, e nós também temos misericórdia dessas pessoas. Não levando para o coração as coisas que as pessoas fazem. Não, sabendo que estão cegos espirituais. É isso que nos move. É isso que move o coração do cristão a pregar, fazer o ídolo do Senhor e levar as boas novas de Cristo. Descrição do vídeo. Tá aí. Tá? Na descrição do vídeo. Embaixo aí no rodapé aí tá aí nossa chave para o projeto missionário Missão Atalaia, salvando vidas. Salvando vidas. Saqueando o inferno e povoando o céu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.